Olá, gente boa! Os efeitos da pandemia na vida das pessoas, especialmente no aspecto psicológico, é o tema do Papo Dinâmico que está começando. Olá, gente boa! Estamos iniciando mais esse programa Papo Dinâmico, já na segunda etapa da terceira temporada. Cada temporada corresponde a um ano, então teve a primeira temporada num ano, depois a segunda temporada em 2019, agora a terceira temporada em 2020 e depois da quarentena, então fizemos a primeira etapa antes da quarentena e agora após a quarentena, quer dizer, ainda estamos em quarentena, mas de qualquer modo as coisas estão voltando aí, as atividades, o pessoal chama aí de novo normal, né? Então estamos iniciando, então podemos dizer que estamos na segunda temporada, segunda etapa da terceira temporada do programa Papo Dinâmico. São mais de 100 programas no ar e que você pode assistir, acompanhar lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal também da PUC TV Goiás e nos acompanhar no perfil do programa, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Não deixa de fazer isso não, vai lá, curte o nosso programa. A gente está aqui trabalhando, produzindo um programa de qualidade para você, sempre levando conhecimento, levando informação, mas também conhecimento, que é a nossa função aqui, para que você possa utilizar essas informações, esse conhecimento para a qualificação da sua vida, ter uma vida melhor com a sua família, com seus amigos, tá bom? E hoje nós vamos falar, como já anunciamos, vamos falar dos efeitos psicológicos que a pandemia tem causado em todos nós, o isolamento, as incertezas, a ansiedade, todas essas coisas aí, apreensão em relação ao futuro. Então nós vamos tratar deste assunto com a nossa convidada hoje, é a psicóloga, professora de psicologia, Ionara Rabelo. Seja bem-vinda, professora, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Papo Dinâmico. Boa noite, é um prazer, espero que a gente possa contribuir hoje com as pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo, Eu converso assim, feito o homem da cobra, mas na hora que eu faço a pergunta eu deixo a senhora responder, para ficar tranquila, tá bom? Tá certo. Então, professora Ionara, a pandemia agravou os casos clínicos nas pessoas, por exemplo, as pessoas tinham problema psiquiátrico, eles se tornaram mais agravados agora com o problema dessa pandemia, isolamento social. A Organização Mundial de Saúde sempre explicou para a gente que uma pandemia, ou mesmo após um desastre, após um conflito armado, a gente tem quase que uma pirâmide que vai impactar grande parte das pessoas, um sofrimento que atinge toda a população, com vários níveis. A maior parte de nós, a partir da percepção de risco que a gente tenha da pandemia, já tem um sofrimento, já pode ter. Se eu tenho uma percepção de alto risco, eu tenho muito medo, angústia. Se eu sou um profissional que tem que voltar a trabalhar e tenho que pegar o ônibus para ir trabalhar, além do medo e angústia, eu tenho às vezes raiva, revolta. Então isso tudo já nos afeta, tem muito sentimento nisso. Na pontinha da pirâmide, a gente espera que de 3 a 4%, o que seria de 1 a 2%, vai passar a ser 3 a 4% dos casos de transtornos mentais, que acho que são esses que você está perguntando. Sim. As pessoas que já tinham depressão, ansiedade, a possibilidade de reagudizar, ou seja, de voltar a ter os sintomas mais intensos, ela é alta sim. E pessoas que não tinham apresentado nenhum quadro podem começar a apresentar. Então a gente percebe pessoas que estão no isolamento muito grande, fazendo tudo correto, e poucos vínculos familiares, se não tiver a rede socioafetiva, o humor deprimido pode estar aumentando e principalmente os transtornos de ansiedade e alguns sinais e sintomas como insônia, comer demais, letargia, não ter vontade de fazer nada ou muita agitação. Cada pessoa apresenta de uma forma o seu sofrimento. Quais os transtornos mais comuns nesse momento? Só falou aí de insônia e tal. Que outros transtornos? Então, assim, de sinais e sintomas, há um aumento na intensidade dos sentimentos. Qualquer coisa que seria pequena. Então, se eu me irrito facilmente, por exemplo, com alguma coisa de casa, com a pandemia isso fica intensificado e essa irritação pode ser algo maior. Agora, dos transtornos, o que mais ocorre em termos epidemiológicos já durante outras pandemias é após passar, ou mesmo já com a duração dessa tão prolongada, seriam os transtornos depressivos e de ansiedade.
Os transtornos de estresse pós-traumático estão mais vinculados a situações de guerra, terremoto, com muitas mortes, podem vir também. Então, a depender do número de óbitos que a gente tiver aqui na cidade de Goiânia ou no estado de Goiás, a gente pode esperar também os transtornos de estresse pós-traumático ou um luto não bem elaborado. Então, a população do sul do México deve estar do México, né? Vou falar bem claro, população do sul do México. Nós estamos em Goiânia, claro. Eu tenho consciência disso. Eu sei que a gente não está no México, mas a gente sabe que teve um terremoto lá agora recentemente e que atingiu 7,5 da escala Richter, né? Que balançou o prédio, piscina ficou sacudindo e derramando água, a rua rachou assim e tal. E lá também tem a pandemia do coronavírus. Então essa população deve estar bem mais desesperador, porque afetada que nós. Né? Isso, se você imagina que essa população, alguns deles estavam dentro de casa no isolamento total, a primeira saída será uma saída já durante o terremoto, que as orientações de prevenção de desastres você tem que se isolar, você tem que ir para algum lugar que tenha uma proteção, debaixo da mesa, alguma coisa, ou sair do ambiente. Então, toda a ordem era fica dentro de casa, durante um terremoto, sai o mais rápido possível para que escombros, coisas não caem em cima de você. Então, com certeza, eles estão passando por um sofrimento duplo nesse momento. E se ficaram sem casa, tiveram alguma casa abalada, desabrigados, o risco é maior, porque aí tem que encontrar abrigamentos seguros, porque não é qualquer abrigamento nesse momento de pandemia, tem que ter uma separação, né? E se os conflitos partidários, ideológicos, afetam a política governamental e principalmente em termos federativos, isso é mais um fator de transtorno? Essa pergunta sua é ótima. As diferentes narrativas, a partir dessa consideração que seria, muita gente confunde com político partidário, e talvez ideológica, essas diferentes narrativas têm provocado muito sofrimento. Porque tinham pessoas que estavam fazendo o distanciamento e o isolamento da forma correta e começa a chegar fake news falando que é uma doencinha, não é nada, imagem de UTIs vazias, isso não existe. E essa pessoa começa a ter um problema, que ela fica assim, qual é a verdade? E aí ela vai colar naquilo que tem mais característica do que ela já pensa. E ao colar, ela pode se colocar em risco. Então, o que existe? Os dados científicos mostram, a Covid-19 existe, ela está em plena ascensão, a cidade de Goiânia, o estado de Goiás, a região centro-oeste é a que mais está subindo casos nesse momento que a gente conversa, e mais mortes vão acontecer e vão chegar a situações muito difíceis. Então, essas diferentes narrativas ideológicas têm causado muito sofrimento e a gente orienta a população. Procure dados que sejam fidedignos. Secretaria de Saúde de Goiânia, Secretaria do Estado, Organização Mundial de Saúde, para que você olhe só esse dado. E outra coisa, não ficar olhando o WhatsApp e acreditando em tudo o tempo todo. Se tem pessoas já ansiosas, quanto mais informações chegam, aumenta a ansiedade. Então pense, eu vou pegar só uma fonte segura, eu vou ler uma vez ao dia ou uma vez a cada 3 dias e com isso eu vou manejar minha ansiedade se eu for uma pessoa que está em distanciamento dentro de casa e não preciso trabalhar. Se eu preciso sair para trabalhar, eu preciso rever as normas de segurança, como que eu faço. Num terminal lotado, eu não vou entrar dentro do ônibus, e aí o que eu vou fazer? Eu tenho que negociar isso com o meu empregador, porque ao entrar dentro de um ônibus lotado, talvez nesse momento a cidade de Goiânia seja o local com maior risco de contaminação. Eu vejo que a senhora fala isso com muita autoridade, isso é muito importante para o nosso telespectador. Nós estamos conversando aqui, além, nós já apresentamos, psicóloga, também é professora da Universidade Federal de Goiás, não é isso? Isso. Nos cursos de serviço social e licenciatura em filosofia, no campus na Regional de Goiás, cidade de Goiás. O melhor curso que existe de filosofia, se fosse, as pessoas aí faziam. Ninguém é suficientemente livre sem ter feito filosofia. Certo? Muito bom. Bom, mas isso é propaganda que eu estou fazendo. Agora, a senhora é professora da Federal, psicóloga, para dar aula na Federal, além de ter o curso de graduação, a senhora tem que ter também cursos de pós-graduação. Isso, os concursos foram modificando, até pouco tempo ainda poderia com mestrado, mas quando eu entrei eu já tinha um mestrado e doutorado. Meu doutorado foi na área de saúde mental no SUS, que todos nós defendemos, o Sistema Único de Saúde, tentando entender como é que mulheres e homens estavam fazendo uso prolongado de benzodiazepínico e quais as estratégias do SUS a gente podia fazer para ajudar essas pessoas.
Perfeito. Então, a pessoa que está falando com conhecimento de causa, né? Uma pessoa que tem autoridade para falar desse assunto e por isso a gente fica mais ainda honrado da sua presença aqui. Quais os principais sintomas? Só falou uma pessoa que já era agressiva pode aumentar essa agressividade e tal. Que outros tipos de sintoma? A pessoa ter depressão por causa do isolamento? O isolamento, ele pode causar, assim, em algumas pessoas, essa sensação de desesperança. Com a sensação de desesperança e de letargia, procrastinação, a pessoa tem que fazer uma coisa, ela passa o dia inteiro no sofá e não faz. Então, isso tudo pode gerar um isolamento maior, um humor deprimido e isso desenvolver para um quadro de depressão lá na frente. Nesse momento, essas reações a gente chama de reações normais. Então, a gente está numa pandemia, que se eu sair eu fico morrendo de medo de me contaminar, eu fico temendo por trazer a contaminação para dentro de casa. Nós, profissionais da saúde, a gente está trabalhando o tempo todo. Então, se a gente tem pessoas idosas em casa ou com comorbidade, o medo é o medo de que eu vou matar quem eu mais amo. Então, todas essas reações dependem da história de vida da pessoa e se eu não interromper essas reações, eu vou acabar tendo um transtorno. Então, como que eu interrompo? Com várias dicas que vocês têm na internet. Diminui as notícias, faz uma atividade que seja todo dia. Tá, nós vamos falar disso no próximo bloco. Nós vamos entrar na questão da terapia, de como evitar as doenças, se é possível. Então, daqui a pouquinho a gente volta e vamos ver que tipo de terapia nós podemos fazer para diminuir ou atenuar os efeitos dessas crises psicológicas nesse período de isolamento. Daqui a pouquinho a gente volta. Volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós também estamos no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e nosso perfil lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Não deixa de ir lá e curtir o nosso programa, mandar uma sugestão de tema aqui para nós, né? E de repente você participar aqui de um debate. E o nosso programa lá no YouTube você pode baixar, compartilhar com seus amigos, né? E também assistir. Se não quiser assistir tudo, assiste o bloco, né? Assiste os pedaços lá, que tem muita coisa interessante, tá bom? E hoje estamos falando dos efeitos psicológicos do isolamento social decorrentes da pandemia da Covid-19. Esse debate nós estamos fazendo com a psicóloga, professora Ionara Rabelo. Professora, é possível evitar o surgimento de alguma doença psicológica? Sim, muito. Principalmente nessa fase. Nessa fase que a gente está da pandemia, em que algumas pessoas já dizem assim, ó, tem um mês que eu estou chorando muito, então eu preciso modificar minha rotina. A gente tem trabalhado muito com profissionais da saúde, tem uma colega minha que sempre fala assim, ó, todo dia você tem que fazer uma coisa para a sua cabeça, uma coisa para o seu coração e uma coisa para o seu corpo. Nem que seja 5 minutos, se você relaxar, cantar uma música, ligar para alguém, você cuidou de você. E aí você vai interrompendo esse ciclo que é de aumento de mais de estresse ou de aumento do humor deprimido. Então, várias dicas sobre como esses cuidados podem ser feitos são muito úteis. Então, se você tem acesso à internet, olha as dicas de manejo de ansiedade, estresse. Existem vários aplicativos que têm exercícios respiratórios, de relaxamento, tem vários aplicativos que vão te ensinar formas novas de fazer alongamento, exercício respiratório, tem vídeos no YouTube. Então, a gente tem, assim, quem tem acesso à internet, um arsenal. Quem não tem, pode conversar com pessoas sobre o que elas estão fazendo. E, geralmente, a gente pede assim, ó, lembra o que você fazia para relaxar antes da pandemia? Ah, até gostava de ler livro, cuidar de planta, mas abandonei porque estava trabalhando tanto. Se você tem a oportunidade, volta agora. Ou aprender coisas novas. Então, tem muita coisa. Tá, o fato, por exemplo, no isolamento das pessoas, muita gente utiliza muito a televisão. Diz até que a audiência dos telejornalismos, dos telejornais do Brasil, cresceu muito com a pandemia. Isso é decorrente do isolamento mesmo? As pessoas estão em casa, não tem o que fazer, tem que assistir televisão? Ou é também por causa do conflito de informação que existe? Porque toda hora, né, tem um veículo que diz uma coisa, outro diz outra, então a pessoa fica assistindo e consumindo telejornal para saber onde está a verdade dos fatos. O que está causando tanta audiência hoje? Com certeza o isolamento fez o aumento, né, da possibilidade, mas as pessoas também estão acessando muito, quem tem acesso a redes sociais estão acessando também. A busca nos telejornais é uma busca por, será que agora vai acabar? Será que agora tem alguma coisa pior? Será que eu tenho que saber alguma coisa? E aí os telejornais são muito importantes para trazer informação.
Porque o que a gente recebe por aplicativos de comunicação é muito grave. Então, na cidade de Goiânia, nesse momento, tem uma história rodando de um determinado medicamento, que não era aquele anterior, que eu não vou falar o nome, e nas farmácias já acabou. Então, a gente pode ter pessoas com intoxicação por um medicamento que não cura, não vai fazer nada, e as pessoas compartilham. Então, eu entendo que tem pessoas procurando informação, tem pessoas tentando verificar a verdade, e tem pessoas que não sabem mais o que acreditar e como verificar. Então, assim, assistir televisão o dia inteiro não vai trazer bem-estar. Então, assista apenas um telejornal, não assista todos. Se você está muito angustiado, quanto mais notícia, e a repetição, ela é uma violência para o seu cérebro e, de novo, ela vai agudizar a ansiedade. Então, se você sabe que ficar assistindo aquilo, ficar lendo o WhatsApp com tudo que chega o tempo todo, isso vai te trazer angústia, corta isso. Corta que você vai ver o quanto sua mente vai acalmar. Aprenda a fazer uma dança nova, aprenda a cuidar de planta, vá pegar uma receita de bolo com os homens, vê o que você consegue fazer na organização da sua casa. Então, se você ainda está em isolamento, é possível. Se não está em isolamento, se proteja. Então, pegue tudo que é de orientação para a proteção. E aí eu queria dizer, a Organização Mundial de Saúde mudou novamente a nova orientação no dia 6 de junho, e a orientação se você tiver no espaço público, é a máscara, o protetor facial e 2 metros de distância. Com isso, 97% de nós, que eu posso pegar isso aqui e ficar encostando. Sim. Então, com essa informação, você se protege. Com essa informação, você pode se acalmar. Tá, higiene das mãos a pessoa pode fazer com álcool 70, álcool gel, mas pode fazer também com sabão, sabonete. Foi comprovado. Ou com detergente. Isso, né? Com água e sabão, água e detergente, a higienização dos espaços, superfícies, tudo com água e sabão resolve. Então não adianta, não precisa ficar comprando coisas caras. Água e sabão o tempo todo e lavando da forma correta, porque na saúde a gente tem uns filmes... O tempo todo assim, a cada meia hora, cada hora... A cada hora que toca. Então a gente está aqui agora, eu sentei, eu toquei no copo, toquei aqui, você tocou, na hora que saiu, você já tem que lavar as mãos para você, se você for encostar no seu rosto. Eu tirei a máscara para entrar aqui no estúdio, que eu vim de máscara. Quando eu for colocar a máscara, antes de pegar a máscara, faz a higienização. E um controle corporal, não ficar tocando no seu rosto, porque o vírus vem pelas mucosas, então ele vai pelo olho, pelo nariz e pela boca. Quanto mais eu faço isso aqui, muita gente de óculos tem muito problema porque a pessoa fica tocando e ela pode trazer o vírus. Então deixa o óculos em cima da mesa, o colega passa, está conversando, espirra, cai a gotícula e ele não está usando a máscara adequadamente ou já está usando há mais de 2 horas, a máscara de tecido não é para usar por mais de 2 horas, e aí ela pode... Tá, mas eu estou usando a máscara de tecido, usei 2 1 hora, 2 horas, e se eu jogo água 70, eu vou matar o bicho? Nada, né? Não mata, porque não mata no tecido, não pode. Então isso aí não mata? Não. Então você tem que Você vai higienizar suas mãos, você vai descartar a máscara, vai tirar a máscara, colocar no seu saquinho sujo, e você tem que ter 4 ou 5 máscaras com saquinhos limpos. Isso. E durante o decorrer do dia você vai... Eu sempre joguei álcool 70 ali, ou álcool 96. O álcool é para a superfície, que são essas superfícies que a gente está higienizando, e higienizando fazendo fricção. Isso no tecido, a gente não tem a garantia, tanto é que a máscara tem que ser lavada com cloro, tem que secar no sol e depois você tem que passar com ferro. Então, tudo isso a gente precisa fazer muito bem feito para você ter garantia que está com alguma coisa realmente desinfectada. Isso aqui vai te dar uma falsa garantia, você vai passar o dia inteiro pegando o vírus e colocando de novo em você. Essa é nova. Aprendi uma coisa aqui, porque eu pensava que se eu jogasse álcool... Porque, na verdade, eu nem jogo álcool 70, é aquele álcool mesmo que pega fogo. Então, e eu pensava que aquilo matava a bichinha. Não. Então, tem várias crenças, né, que a gente tem. Até borrifar o álcool, você tem que fazer a fricção. A gente estava falando disso por causa de lavar as mãos, né? Isso também pode aumentar um pouco o estresse. E se você está dizendo que as pessoas estão voltando da quarentena, quem não estava fazendo isso vai ter que fazer toda uma modelagem corporal. Então, quando você sai de casa, você não pode ficar tocando no rosto. Então, por exemplo, eu passei batom para vir falar com você. Não fico de batom nem de maquiagem hora nenhuma. O cabelo é preso, não sei se você está vendo, sem anel, sem brinco. Porque tudo que a gente está próximo de pessoas pode ser que tenha gotículas. A pessoa, mesmo fazendo tudo certo, se ela tiver com uma máscara já úmida, ela pode falar e emitir gotículas. A gente quando põe a máscara, principalmente de manhã, né, a gente expira e a gente vê que sai a fumacinha assim, que é muita coisa, né?
Então eu fico pensando, se não tiver máscara, então aquilo, sei lá, vai mais de 2 metros. Eu acho que 2 metros às vezes até é pouco. As gotículas, como são partículas maiores, elas vão cair no chão rapidamente, os aerossóis ficam um pouquinho, mas se você está no espaço aberto e arejado, isso não é problema. O problema está na mão, que a gente encosta em tudo. O celular que você deixou nessa mesa, você não pode pegar ele e fazer assim. Então, esse aumento da consciência você tem que ter quando está fora. Tá certo, mas se eu pegar o celular, por acaso, né, assim... Se eu peguei, não posso fazer isso, mas eu peguei, pus o papel aqui, peguei o papel e de repente peguei a máscara, pus no rosto e esqueci. Aí eu não necessariamente eu estarei contaminado. Eu não tenho que sair daqui desesperado pensando que eu já estou contaminado. Não, você vai ter que... Seria outro problema. Isso, aí você vai ser, nossa, esqueci de lavar as mãos. Vou lavar as mãos, retiro, tento lavar o rosto, coloco de novo a máscara e tô tranquilo. Porque e geralmente para que não teve contaminação do material. O que você está falando é importante, que isso é que tem que dar desespero. Vamos imaginar que alguém da sua equipe, agora, no final do dia, começa a ter dor de garganta e amanhã acorda com febre. Essa pessoa vai até o médico e vai pedir que no 3º dia ela faça um teste. Enquanto ela for fazer esse teste, nesses 3 dias, vai ficar todo mundo aqui pensando assim, será que eu contaminei? Eu vou ter que fazer o teste? Se a gente tiver certeza, igual nós dois estamos aqui a mais de 2 metros, o correto era a gente de máscara, e eu tenho certeza que eu lavei minhas mãos, você também, na hora que saiu daqui, a gente está tranquilo. Pode ser o cameraman que está ali de trás, que ele que contaminou, a gente está tranquilo porque a gente fez tudo certo. Então, isso que você falou é uma coisa importante. A gente tem que ter certeza do meu controle corporal quando eu estiver fora. Porque na hora que eu estiver fora, se a minha colega de trabalho contaminar, eu sei que eu fiz tudo certo. E isso vai eliminar até minha culpa. Porque uma grande coisa que está acontecendo de reações, as pessoas ficam culpadas quando elas se contaminam, levam a contaminação para casa e principalmente quando tem óbito, quando alguém da família morre, que ela fala, eu devia ter feito diferente, eu devia... Aí fica refazendo tudo que devia. Então, se alguma coisa desse programa muito importante para ficar é controle o seu corpo, a distância e o uso da máscara. Com o passar do tempo, você vai ver que mesmo que você se contamine, porque é um vírus novo, você vai pensar, eu fiz tudo certo naquele dia. Fez tudo certo, exatamente, não vai ficar com a consciência pesada. Realmente deve ser muito triste para alguém que tem certeza que contaminou alguém que veio a óbito depois, né? Então, realmente, foi boa essa mensagem, eu gostei dessa mensagem por causa disso, né? De levar a gente a ter essa intuição da responsabilidade que a gente tem, né? De poder fazer as coisas de forma tranquila e com a consciência limpa. Daqui a pouco a gente volta, vamos fazer só um pequeno intervalo, já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás. Já insisti muito os 2 primeiros blocos para você ir lá nas redes sociais, no YouTube, etc. e nos acompanhar. Então agora não vou falar mais não, tá? Vou esperar você ir lá e fazer a sua curtida lá nos nossos perfis e no nosso programa, tá bom? Nas redes sociais. Hoje, para ganhar tempo, nós vamos direto aqui falar com a psicóloga Ionara Rabelo, professora da UFG, na área de psicologia. Ela que está aqui falando para nós dos efeitos psicológicos do isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19, né, os efeitos nas pessoas, né, como é que as pessoas estão se sentindo aí psicologicamente em relação a essa pandemia, a essa quarentena, esse isolamento. A nossa produção levantou aí no intervalo um questionamento. Por que tem gente, é possível dar alguma explicação psicológica de ter pessoas que ainda resistem, né? Chamada teoria negativista, né? De que não existe o vírus, ou se tem gente que fala que não existe o vírus. Eu já vi gente de imprensa falando, o vírus não existe, isso é invenção, é fake news. Então tem gente que não acredita no vírus, tem gente que acredita no vírus, mas não acredita que ele causa doença, que só dá uma gripezinha. E tem gente que, mesmo acreditando, não está nem aí, acha que não vai pegar nele e anda na rua, está na provoca aglomeração, ou entra em aglomerações, como ônibus, por exemplo, sem máscara, sem nenhum cuidado. E é possível, psicologicamente, dar uma explicação para esse tipo de comportamento? Tem alguns estudiosos que falam sobre percepção de risco. Por exemplo, num alagamento, numa região que alaga muito, às vezes a pessoa espera a água chegar no pescoço para sair, quando sai já morre, porque aí a enxurrada leva.
Só que ela precisou disso porque teve um dia que a água veio até o joelho, ela sobreviveu, veio até a coxa, ela sobreviveu. Então ela vai negando o risco, ela vai negando que aquela subida da água vai matá-la. O que a gente tem visto é as pessoas fazendo a mesma coisa, mas porque a gente tem bolhas, né? Então as pessoas têm as bolhas do tipo de informação que ela quer consumir. Nessas bolhas que elas vivem, dessas informações, muita fake news é compartilhada e ela prefere acreditar nisso porque tem um sentido para ela se sentir parte daquele mesmo conjunto. É muito difícil eu tentar assimilar algo que eu não estou vendo. Por isso que muita gente fala assim, eu só acreditei depois que meu pai morreu. E isso é de um sofrimento tamanho, porque nesse momento a gente tem mais de 119 a 190 famílias que têm um familiar que está internado nesse momento no estado de Goiás. E aí, o que isso acho que esse é de Goiânia, né? Então, nesse momento, a gente tem várias famílias dizendo, por que eu não preveni? Então, se é alguma coisa que a gente precisa, é assim, existe a doença? Existe, chama Covid-19, já matou milhões de pessoas e vai matar mais. A previsão para o estado de Goiás, no estudo que a Universidade Federal de Goiás fez, é de que, em média, a gente vai ter 160 óbitos por dia na segunda semana de julho aqui no estado de Goiás. Se 40% disso acontecer na cidade de Goiânia, a gente teria entre 50 e 60 óbitos por dia na cidade de Goiânia. Esses óbitos, todos os dias na cidade de Goiânia, é todo dia. Todo dia você ir para uma unidade de saúde e saber que você vai perder 10 pacientes. Todo dia numa UTI, que já está acontecendo, você está perdendo em média 5 pacientes. Grande parte de nós que trabalha na saúde, a gente já tinha uma certa tolerância para ver que algumas vidas vão, por exemplo, está com câncer, um câncer terminal. E essas mortes que estão acontecendo são todas mortes evitáveis. Se essa pessoa tivesse ficado em casa, se a família tivesse obedecido. Então, morte não é destino, a Covid não é fantasiosa, as pessoas podem ser salvas sim, grande parte da gente entender isso, manter o distanciamento e mesmo tendo que voltar a trabalhar, tendo o maior cuidado possível, entendendo que essa volta ao trabalho e do comércio não é a liberação para você voltar a fazer churrasco e bebida na casa dos amigos. Não é porque agora liberou o comércio, o meu parque, eu posso ir para a casa do meu vizinho. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a tendência é a gente diminuir o risco, essa percepção e essa negação, até para a gente sentir melhor. Então, existe esse mecanismo psicológico assim, eu preciso sentir melhor, eu posso negar ou eu posso minimizar o risco. Ao fazer isso, você pode se colocar em risco. A comunidade médica tem dito que algumas doenças, elas comprometem mais com a coronavírus. Fala aí de diabetes, pressão alta e tal. A saúde mental, a pessoa que tem algum problema mental, ele também está no grupo de risco? Tá, a gente considera as pessoas com transtorno mental mais vulneráveis, tanto porque a compreensão da forma de se proteger, ela não pode ser tão boa. Então, uma pessoa que é um paciente esquizofrênico, com delírios e alucinações, ele não vai entender ter que ficar em casa direto, ele poderia ir num CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, e isso pode aumentar os sintomas dele. O uso de máscaras muito complicado com crianças com síndrome de Down ou pessoas que têm um retardo. Então, a depender, a informação clara de como se proteger, ele não vai ter. Se ele não vai ter, e é um paciente que muitas vezes transtorno esquizofrênico, obeso, faz uso de muitas medicações e não tem esse controle corporal, é uma pessoa mais vulnerável. Como é que fala? A psicopatia. Que leva as pessoas a ser psicopatas. A psicopatia, ela é uma doença mental? O transtorno de personalidade, a psicopatia, ela é um transtorno de personalidade, na verdade, né? E ele faz parte da CID-10, a classificação. Há uma disputa paradigmática para colocar isso como um transtorno mental ou uma alteração do comportamento com base na interação que essa pessoa tem com o meio ambiente. E há pessoas que questionam esse diagnóstico também, como isso precisaria estar lá. Então, está dentro da classificação da CID-10 como um transtorno, existe, mas há controvérsia no meio científico. Ah, tá. Não, porque eu fico imaginando assim, o psicopata que é aquela pessoa que não se sensibiliza com o sofrimento do outro, não é isso? Isso. Eu imagino que isso seja o tipo próprio de um psicopata. Ele não tem sensibilidade pelo sofrimento do outro. Então, ele pode ser que para ele não causa digamos assim, um risco maior, mas ele é em si um risco para os outros.
Eu estou entendendo o que você está colocando. Então, assim, a gente diria que essas pessoas que estão saindo e colocando o resto da comunidade em risco, isso poderia ser classificado como uma psicopatia? Em princípio, não. E talvez a gente teria outras explicações. Eu esqueci de fazer uma, tem uma pesquisadora da UNB, professora Valesca Zanello, que tem pesquisado as concepções de hegemonia masculina na pandemia. Então, ela observou e tem feito entrevistas que grande parte das pessoas que estão na rua sem máscara ou fazendo esse enfrentamento, colocando todo mundo em risco, são homens. Então, ela está tentando entender qual é essa lógica do patriarcado de homens se sentirem imunes a tudo, a lógica de que o homem não adoece, essa noção de que eles estariam acima do bem e do mal, acima de uma gripezinha, e eles acabam colocando em risco a família e toda a sociedade. Então, tem um estudo de gênero tentando entender isso. Como é que a gente vai explicar, então, certas mulheres que, inclusive, estão na rede social dizendo que não existe, que coronavírus não é nada e tal? Essas mulheres seriam... Como? Mulheres que não se sentem mulheres? A hegemonia do homem, ou a lógica do patriarcado... Entramos na discussão de gênero a lógica do patriarcado não é uma coisa só de homens, né? Tá. E o patriarcado, ele Tem mulher reverbera... que assume essa... Não, ela reverbera o patriarcado, porque ela nasce nessa cultura, sim. E ela identifica o homem como com maior poder, com maior lógica. E se eu colo nessa lógica, eu vou reproduzir esse comportamento também. Então, eu vou ser uma mulher machista que vai reproduzir a lógica machista. Tá, então vamos voltar para o nosso tema aqui, que é a psicologia. Como lidar com a incerteza de uma doença, como a Covid, né? Sem data para acabar. As pessoas, a gente não tem certeza, né? Hoje mesmo estava vendo aí São Paulo, Rio de Janeiro, está tudo muito confuso, né? Quando é que podem pensar na volta de uma normalidade e tal. Como é que é viver nessa incerteza? Que tipo de consequência, de transtorno, vamos dizer assim, psicológico isso pode causar? Essa geração não viu, né? Eu estive durante a epidemia de ebola na Libéria e eu vi o quanto que a dor e como é que uma sociedade fica em frangalhos. Porque o que a gente está chamando de isolamento agora, a gente vai ter que recuperar o tecido social daqui a um tempo, porque a gente vai perder, porque quem mais morre tem acima de 60 e 80. A gente vai perder os nossos avós, as nossas mães. E são essas pessoas que dão uma lógica de família e contextualização que nos acolhe. Então, como que a gente vai lidar com isso na hora que passar, quando essas fraturas, essas fissuras ocorrerem no tecido? Então, assim, como é que eu planejo? Primeiro, protegendo. Porque se você imaginar num cenário de tantas mortes como essa, a gente vai ter muito mais dano psicológico. E como que eu lido a longo prazo? Planejando. Então, se eu já coloco na minha mente que não vai acabar no próximo mês, eu vi pessoas entendendo assim, eu pensei que duraria só um mês, eu pensei que em 2 semanas a gente resolveria. Então, assim, tenta planejar, vai durar até dezembro, no mínimo. O nosso governo do estado criou a Secretaria do Retorno, da Retomada, Secretaria da Retomada, esse é o nome. Essa secretaria, eu vi lá várias ações que se pretende implementar para melhorar, para, sei lá, contornar os problemas, né, as consequências da quarentena e financiamento, linhas de créditos, ações sociais e tal. Haveria necessidade também de ter um programa de atendimento psicológico do Estado? Porque se depender só dos indivíduos, pode ser que eles nem tenham consciência da necessidade. Do sofrimento, né? A gente pensa que já tem que ter um plano agora, para o durante, para cuidar, e não só para a resposta depois que já adoecer. Sim. Então, tudo que for possível fazer para as crianças se adaptarem nessa fase agora e quando voltarem, idosos, famílias... Vamos fazer isso? Vamos falar assim, no próximo bloco a gente vai falar justamente desse retorno, como é que vai ser, que cuidados, que providências, né, que procedimentos devemos adotar para o retorno, né, ser feito de uma forma bastante adequada e sem causar maiores transtornos. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico, hoje falando dos transtornos psicológicos, dos efeitos psicológicos do isolamento social decorrentes aí da Covid-19. Estamos falando isso aqui com a psicóloga e professora Ionara Rabelo, né? E também com a colega dela que está aqui, a Cida, que está nos bastidores, também participando.
Olha, no intervalo, então, o pessoal da produção perguntou, você já esclareceu. Na verdade, o seu esclarecimento levantou um monte de outras dúvidas, mas vamos lá. As gotículas, em que circunstâncias, né, as gotículas causariam contaminação? Então, o contágio se dá da Covid, do coronavírus, a doença Covid e outros vírus, se dá por gotículas, aerossóis e contato. Pois é, os aerossóis é aquele bafo que sai da boca, pode Quando dizer a gente assim? está conversando, ou principalmente no espirro, o maior Sim. perigo é o espirro, ou criança chorando e gritando, a gente emite várias gotículas e as gotículas são pesadas, elas vão sair e vão cair aqui. Certo. Então, qualquer coisa que a gente tocar, igual eu estou falando aqui, o colega vem, se eu estiver contaminada hoje, não tiver percebido, ele pega esse copo, toca e toca no olho, ele se contamina por esse contato com uma gotícula. Certo. A possibilidade de aerossóis contaminar, ela é baixa. Ela vai ser maior em ambientes com grande emissão de vírus via aerossóis. Por exemplo, dentro de uma UTI, quando é feita a intubação, ventilação mecânica, esse procedimento joga muito aerossol. E aí, geralmente, um ambiente de UTI fechado, a contaminação pode se dar por inalação ou por olho. Por isso que dentro da UTI a gente usa a N95 então, num e o parquinho, óculos. as pessoas correndo, aquele que a gente sempre cruza com alguém no parque, né? Se o cara está tivesse- respirando forte, pode haver uma A pessoa contaminação está por respirando aerosol. forte, ela Aerossol. pode conversar, e está conversando, geralmente o povo caminha conversando e sem máscara, essa emissão de gotícula, se eu passo muito perto, Mas pode só gotícula, acontecer. mas o aerossol também. O aerossol é muito baixo, porque no ambiente aberto, que a aberto, gente, ele- ele é tá muito ok. leve. Na hora Tá. que ele falou, ele já some. Ele não fica aquela, Sim. aquela nuvenzinha na nossa cabeça de aerossol, Entendi. não. Na UTI a gente pode imaginar, mas a gente imagina que esse aerossol está soltando e aí rapidamente ele se espalha. Mas sem a máscara, a possibilidade de contágio aumenta muito, porque não sei se vocês viram, as pessoas que se contaminaram, um estudo que foi feito da China de uma pessoa que chegou e foi o primeiro contaminado, foi num ambiente de restaurante, em que eram 3 mesas assim, era o paciente zero, por isso foi possível. Sim. E o ar-condicionado girava assim. Então, ele conversava, ele não estava sentindo nada, ele só teve febre no outro dia e contaminou 4 pessoas na mesa dele, 2 de lá, que não eram as 2 que estavam, então não tiveram contato, não pegaram em nada, mas o garçom passava de um lado por outro. O garçom pode ter tocado em alguma coisa. Então, por isso, restaurantes e bares é muito complicado, porque essa fala e essas gotículas emitidas, elas vão encostando nas coisas, né? Perfeito. Então tá, algumas doenças podem deixar sequelas, algumas doenças psicológicas, nós estamos falando, ou doenças mentais, deixar sequelas. Na verdade, tem cura doença mental? Tem. Então, assim, por exemplo, o transtorno depressivo, a depressão, ela é um transtorno mental e se fizer a psicoterapia, fizer junto com o tratamento medicamentoso, com antidepressivos, é possível ter cura sim. Algumas outras doenças, como o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, alguns subtipos, a pessoa vai ter uma diminuição dos sinais e sintomas e pode ter uma vida normal, principalmente no transtorno afetivo bipolar, que é aqueles ciclos, né, do humor mais eufórico e a depressão. Já o transtorno da esquizofrenia, os vários subtipos, um transtorno psicótico, há um controle de alucinações e delírios, mas há algumas sequelas, sim, não diria sequelas, mas aquela pessoa que tem um contato, um rapport ruim, aquela pessoa mais calada, que se isola, uma dificuldade de trabalhar. Então, assim, a gente tem um controle a partir de uma série de ações da saúde mental, mas é possível, sim, ter uma dificuldade de adaptação plena na vida, em alguns casos. Tá. E qual a melhor estratégia para ter uma boa saúde mental? Eu acho que é ser flexível. Eu diria que uma receita básica é assim, ó, diante de tanta coisa na vida, quanto você tem flexibilidade para se readaptar, você está cuidando da sua saúde mental. Então, eu sempre fiz do mesmo jeito. Então, assim, não, eu só faço atividades físicas se for caminhando no parque. Para ser flexível, então, a pessoa teria que viajar muito, conhecer várias culturas, frequentar todas as religiões. Isso é bom, né? Com um bom poder aquisitivo. Mas eu conheço pessoas flexíveis que jamais saíram daqui. E aí ela utiliza a criatividade. Mulheres que foram mulheres da roça a vida inteira e tem aquele cuidado afetivo com todo mundo. E ela é flexível a examinar as dificuldades e barreiras da vida. Então, talvez nesse momento a saúde mental está cobrando da gente flexibilidade. Está cobrando empatia, cuidado das outras pessoas.
Um fator protetivo que a gente viu nos estudos sobre MERS e SARS, que foram as duas outras epidemias mais no Oriente, é que as pessoas que melhor tiveram saúde mental foram as pessoas que foram mais empáticas e produziram alguma coisa de solidária durante a epidemia. Então, no caso, eles pesquisaram enfermeiras, as enfermeiras que eram mais ativas para cuidar das outras, escrever protocolos, foram as que tiveram melhor saúde mental e menos transtorno. Então, ser solidário, ajudar os outros é fundamental. Fundamental. Você está fortalecendo áreas do seu cérebro em que você sai daquele congelamento, eu estou com medo, estou com angústia, penso no outro, me coloco à disposição do outro. Qualquer coisa simples que eu faça, eu já estou iniciando um projeto que é para cuidar de outra pessoa. Ao fazer isso, eu protejo a minha saúde mental. E colocar o amor em prática. Isso. O amor está sempre na base de tudo. Tá na moda, né? Tá na moda. Sempre esteve, né? Sempre. Acho que dizem que a gente surgiu, quer dizer, Deus criou o mundo pelo amor, né? E é em função desse amor que a gente caminha, dizem, né? Deus ou as deusas, o que for, mas assim, que amor vai fazer sempre a gente ser mais solidário, empático e trazer bem-estar. Você percebe isso quando você encontra pessoas e você sente assim, nossa, que energia boa dessa pessoa. Então, essa pessoa irradia amor ou energia boa e ela fica dando o tempo todo. Isso é ótimo porque produz saúde mental para a própria pessoa. Na verdade, a gente pensar nisso é egoísta, né? Porque eu tô dando tanto, mas isso vai me proteger. Lá na frente eu fico melhor. Perfeito. Nossa, muito legal. Acompanhar as notícias, você já falou disso. Mas não é só nisso. Por exemplo, nesse período de pandemia, as pessoas acorreram para a televisão, principalmente para a televisão, que é o veículo mais acessível, o rádio também, né, que deu muita notícia. Mas muita gente também se refugiou no computador, né? E aí no computador as pessoas tiveram acesso às webinar, né? Agora a moda é webinar, um monte de webinar que eu já não dou conta mais. Tem 4, 5 webinar ao mesmo tempo. Até um certo ponto eu comecei a assistir 2, 3 ao mesmo tempo. Depois eu vi que eu estava ficando doido, aí passei a assistir só um e agora nenhuma mais. Porque eu cansei de ver tanto webinar. Mas, e o pior, que quando você está assistindo a uma webinar, você olha o WhatsApp, olha o Outlook, né, e-mail, olha notícias e no meu caso, por exemplo, liga a televisão e ainda fica acompanhando o noticiário. Então, esse excesso, né, de dedicação, digamos assim, a um único veículo, não, a máquina, né, a informática de um modo geral, porque a informática ela tem muitos canais, não é um canal só. Isso. Né? Em que medida isso é prejudicial para as pessoas ou é bom demais? É prejudicial, primeiro pelo excesso e segundo porque a gente está colocando o cérebro para funcionar da seguinte forma. Eu estou até assistindo esse programa, mas eu preciso checar o que tem no WhatsApp. Aí eu desconecto, conecto outra coisa, conecto outra coisa. Se você ver, você vai pegando uma aceleração e tem gente que pega o celular e nem lembra por que pegou. Pegou para ligar para alguém depois de navegar em vários aplicativos aí que lembra. Então, a gente está montando um jeito de funcionar do cérebro com muita aceleração e com muita informação. Isso é bom ou ruim? Só daqui para frente que a gente vai saber, que já tem crianças que estão crescendo desse jeito. O que a gente diz é que para manejo de estresse, você tem que encontrar alguma coisa que te traga equilíbrio, que te traga calma. Então, até então, acelerar muito vai aumentar a ansiedade. Então, se eu sei que algo vai me desacelerar, tente fazer. Se é deixar o celular no quarto enquanto vai assistir um filme, perfeito, porque aí eu concentro. Se é ficar na frente do computador para responder e-mail e tirar o WhatsApp e deixar essa aba, perfeito, você vai localizando uma coisa de cada vez. Então, talvez alguns exercícios para ver o que pode te acalmar. E o nível de atenção está ficando muito baixo. Tem muitas pessoas dizendo que não estão conseguindo, mas assim, ler um texto e captar tudo. Então, o nível de atenção precisa ficar um pouco melhor para a gente manejar um pouco mais a ansiedade. Pois é, nessa fase agora de isolamento, de retomada das atividades, que cuidados nós devemos ter para garantir? Porque, assim, a retomada das atividades nunca vai ser aquilo normal que tínhamos antes da pandemia, né? Como é que você imagina que será o mundo, sei lá, a nossa sociedade, aqui em Goiás, por exemplo, como é que nós devemos ser, sei lá, a partir de agosto, quando a gente imagina que as atividades deverão voltar ao normal, as aulas, transporte coletivo, os supermercados já se mantiveram abertos, mas os shoppings, enfim, os comércios de rua, tudo isso deve voltar. Como é que você imagina que vai ser isso? Uma reaprendizagem. Então, assim, eu já espero que a gente esteja reaprendendo nessa volta.
Eu não vejo as pessoas voltando já se percebendo como diferentes, eu vejo as pessoas voltando, imaginando que está tudo igual, e isso é preocupante, porque isso vai gerar mais contaminação. A reaprendizagem vai se dar, eu acredito, com muito o que a gente está vendo lá fora. Então, no plano de retomada, eu vi que São Paulo já fez, eu não vi se Goiás fez, no plano de retomada, que precisa vir só depois que a gente passa o pico, não se fala em plano de retomada agora, então o que os governos estão fazendo é quase assassinato, porque a retomada tem que vir na hora que a gente passar o pico, e ao retomar, a retomada tem que ser cuidadosa com bolhas. Então, a gente tem vários modelos já de cuidar, então uma fábrica volta em que um grupo trabalha num dia, o outro trabalha no outro, ou na outra semana. Você cuida e testa e vai acompanhando daquele grupo aquela saúde daquelas pessoas. A mesma coisa na escola, retoma com 30%. E na retomada vai ter que ter cuidados psicológicos. Por exemplo, não dá pra gente imaginar que na próxima semana, em agosto, vai ter uma semana de aula que meus alunos da universidade vão chegar e vão começar conteúdo. É uma retomada cuidadosa, avaliando o que aconteceu nesse tempo. A gente sabe que a violência aumentou em muitos sentidos. Eu preciso ver o que aconteceu na casa desses alunos e dessas crianças. Eu preciso construir junto com eles o que é a proposta de vida que a gente tem nessa retomada. Isso é importante, não importa a idade. Então, ao retomar, como construímos juntos projetos de vida, seja na escola, no trabalho, pensando que eu tenho que continuar a me proteger, porque enquanto não tiver vacina, esse vírus é um risco para todos nós. Perfeito! Olha, tínhamos muitos outros assuntos para falar aqui com a doutora Ionara Rabelo, mas infelizmente o nosso tempo acabou e temos que encerrar. Doutora, obrigado pela presença aqui. Foi um prazer, adorei o programa que a gente conversa muito, eu quero voltar mais vezes. Sim. Produção, já está sabendo, marca aí com ela outra vez. Muito obrigado, boa noite, viu? Boa noite, foi um prazer. Igualmente, para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.